Início. Olá, alunos do nono ano, espero encontrá-los bem. Pessoal, hoje a gente vai iniciar o seguinte, a nossa última semana do PET 2. Nessa última semana do PET 2, nós vamos falar sobre função afim ou função polinomial do primeiro grau. E aí, o que vem a ser a função afim? A função afim vai ser toda função que pode ser escrita na forma ax mais b, ok? Onde o a é o coeficiente angular da função, certo? Ele vai medir o ângulo de inclinação da reta. E por isso ele também pode ser obtido através da tangente desse ângulo de inclinação da reta com o eixo OX. E o coeficiente b, que é chamado de coeficiente linear da função, ele vai ser o lugar onde a reta da função vai cortar o eixo y, ou seja, onde o gráfico da função vai passar no eixo y. Tudo bem? Então, pessoal, toda vez que a gente tiver aqui, uma função do primeiro grau, certo? Do tipo ax mais b, em que a gente tiver o seguinte, o a e o b números reais e o a diferente de zero, significa que nós temos uma função afim. Como a gente pode citar aqui, por exemplo, essa função, f de x igual a 3x menos 1, é uma função afim, ok? E aí, nós podemos utilizar esse tipo de função em algumas aplicações, como por exemplo aqui, nós temos a seguinte situação, uma empresa telefônica cobra R$50 fixos e mais R$1,40 para cada ligação que o cliente faz. Então, ou seja, construa uma função que representa a situação e o gráfico. Então, ele quer uma função que vai representar o seguinte, a conta desse cliente. Como que a gente vai determinar essa função? A gente vai ter que a função vai ser o custo, certo? Dessa conta, a gente pode representar aqui por C, e aí a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter que R$50 é feito o pagamento fixo. O que quer dizer isso? Que mesmo que ele não fizer ligação, ele tem que pagar R$50. Mais o quê? Mais R$1,40, ou seja, 1,4 por cada minuto de ligação. Como o minuto de ligação ele é um minuto variável, ou seja, vai depender de quanto que ele faça de ligação, a gente vai representar ele por uma variável utilizando uma letra. Então, por exemplo, aqui, x. Então, 50 mais 1,4x, certo? Seria a função que representa o custo do telefone. E aí a gente pode representar ele também através de um gráfico. Ok? Note que aqui, o que ocorre? O preço inicia da onde? De 50. Por que ele inicia do 50? Pelo seguinte motivo. Ele vai iniciar do 50 porque não tem como eu pagar, um valor negativo numa conta. Então, ou seja, o domínio dessa função é a partir do zero. E a partir daí, ele vai somando R$1,40 a cada minuto de ligação. Então, essa função ela é uma função crescente, ok? E aí, turma, nós temos algumas variações da função afim, ok? Então, como que vai ser o gráfico da função afim dentro do campo dos números reais? Então, a gente vai pegar lá, função 3x, f de x igual a 3x menos 1. Então, nós temos que o seguinte, que aqui, corta o eixo no ponto menos 1, que é o coeficiente b, certo? E o 3 indica a inclinação dessa reta. E note que o gráfico ele passa o quê? Pelos dois quadrantes, porque ela é crescente, então, ou seja, ela passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Já aqui, quando nós temos a função nesse formato, f de x igual a x, ou seja, nós só temos o quê? O que nós chamamos de função
identidade. Quando que ocorre a função identidade? Quando o coeficiente A é igual a 1 e o coeficiente B é igual a 0. E como que fica o gráfico dessa função identidade? O gráfico dessa função identidade é uma bissetriz, certo? Que passa pelo primeiro e terceiro quadrante. E por que ele fala identidade? Identidade quer dizer que você utiliza para identificar, porque nós temos o seguinte, os mesmos valores de x vão corresponder aos valores de y, ou seja, quando x valer 1, y vai valer 1. Quando x valer 2, y vai valer 2 e assim por diante, ok? Depois, nós vamos ter o seguinte, a função linear. E quando que ocorre a função linear? A função linear ela ocorre quando o coeficiente b é igual a 0 e o coeficiente a ele é diferente de 1. Como, por exemplo, aqui a função f de x igual a 2x, certo? Então, no gráfico dessa função, nós temos o seguinte, que vai passar sempre, uma função linear sempre vai passar pelo ponto 0, 0, ok? E aí, por último, o gráfico da função constante. Quando que uma função vai ser constante? Nesse caso, a função constante ela não é considerada uma função afim. Por quê? Porque nesse caso, o a ele é igual a 0, certo? Então, por isso nós chamamos ela de função constante. E aí, o que significa essa função constante? Ela vai ter o gráfico da função paralelo ao eixo x, cortando o eixo no ponto B, ok? Que no caso aqui, no coeficiente linear, que nesse caso é o ponto 2, ok? Então, pessoal, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, só entrar em contato.